Será que devemos falar sobre política com as nossas crianças? Caso positivo, como devemos falar? Como a gente pode introduzir uma visão bíblica sobre esse assunto para as nossas crianças? É sobre isso que a gente vai falar no nosso Zoe Talk. Seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Macedo e nesse podcast a gente se dedica a falar sobre criação de filhos, família, educação, tudo sob a perspectiva cristã. Convido você a curtir esse conteúdo, se inscrever em nosso canal, compartilhar como meio de compartilhar essas informações, esses conteúdos para abençoar as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece. E, como eu falei, nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre esse tema, política, e de um modo, um tema que já é polêmico, mas talvez ainda mais surjam as perguntas como falar sobre isso para crianças. E aí eu estou hoje aqui com Matheus, também conhecido como Zé Matheus, né? Exatamente. E o Bispo Alexandre, e eu queria que eles se apresentassem um pouquinho, para logo em seguida a gente poder entrar nesse assunto aí tão importante. Pela senioridade, por favor. Ah, é? Obrigado. Olha, meu nome é Alexandre, eu faço parte da Igreja Nova Vida, estou como bispo da igreja, que é um supervisor do trabalho na região aqui do Nordeste, mas lidero a Nova Vida do Recife e estou assim, contente de poder estar aprendendo aqui, hoje aqui com o Zé Matheus, aqui, e com o outro Matheus, estamos ladeados de Matheus, né? É uma conspiração. Então é um prazer muito estar com vocês e a gente compartilhar um pouco da nossa fé e da nossa experiência. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus, ou Zé Matheus, né? Eu sou mestre em ciência política, né? Trabalho com política já faz um tempo e tenho sido abençoado por Deus nessa área. Vai ser muito bom a gente poder compartilhar um pouco hoje da nossa experiência e poder falar desses temas tão difíceis e em tempos tão difíceis, onde política é cada vez mais um assunto em que ou a gente ama ou a gente odeia. Ou a gente ama e fala o tempo inteiro, ou a gente odeia e simplesmente não quer nem tocar nesse assunto. Legal, legal. Vamos ter um tempo de oração, a gente Sim. poder pedir a ajuda do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder conversar de tantos assuntos, tantos temas importantes à luz da cosmovisão bíblica, tudo com o propósito de capacitar o teu povo, capacitar os pais de crianças, Pai, que precisam dessa instrução, dessa capacitação, de modo geral, de capacitar a família e capacitar a igreja. Nossa oração é que o Senhor nos dirija pelo Teu Espírito Santo. Nós sabemos que a Tua Palavra e o Teu Espírito são fundamentais para que nós possamos ser fiéis ao Senhor e para que possamos pensar, falar e ensinar também de acordo com a Tua vontade. Especialmente em relação a esse tema tão desafiador, Pai. Nos ilumina em cada conversa, em cada palavra, em cada ideia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, eu queria começar com uma pergunta que é fundamental, né? A pergunta é, e a gente deve falar de política com as nossas crianças, porque talvez alguns pensem, mas isso é coisa de adulto, vamos deixar isso aí para depois, isso aí é trazer para a infância uma coisa que não deveria ser tratado. Como é que a gente pode enxergar isso aí à luz da perspectiva bíblica mesmo? O que é que vocês podem falar? Eu acho que a gente deve falar de política com as nossas crianças pelo simples fato de que Deus fala sobre política na Escritura. E se nós devemos ensinar às nossas crianças todo o conselho de Deus, né, como dizem as nossas confissões, sim, nós devemos ensinar sobre política, ensinar sobre temas políticos para as nossas crianças. Óbvio que a gente não deve discutir sobre política da mesma forma que a gente discute com um adolescente, com um jovem ou com um adulto, mas eu acho que é muito claro para mim, principalmente porque o povo de Deus sempre teve muito no meio, né, principalmente você vê muito isso claro na Escritura, de histórias políticas. Você tem a história de José, por exemplo, você tem a história de Daniel, a história de Esté. Então, o que você vê é sempre o povo de Deus, e a ordem do povo de Deus sempre foi de passar isso para gerações. Então, o que você tem é o povo de Deus passando por histórias, essas histórias sendo, inclusive, relatadas nas Sagradas Escrituras, e, posteriormente, inclusive, o povo de Deus tendo a obrigação, o mandamento de Deus de passar isso à frente para as futuras gerações. Além disso do que o Matheus compartilhou, eu creio que a gente precisa falar de política para as crianças, porque as crianças já estão sendo ensinadas sobre política, mesmo que formalmente elas não estejam dentro de uma sala de aula.
porque toda a nossa cultura, todos os meios de comunicação falam sobre política o tempo todo. Esse é um assunto, inclusive, no nosso tempo, quase que onipresente. A outra questão é porque, por mais que aqueles que acham, não vou falar política porque eu sou um apolítico, eu tenho neutralidade, isso já é um ato político. E esse, na nossa visão, esse não é um bom ato político que a pessoa possa fazer. Porque os nossos filhos estão aprendendo. O que eles estão aprendendo hoje, eles vão levar para o resto da vida. E esse é um dos assuntos presentes. Essa maneira de ver o mundo através da política está nas Sagradas Escrituras. E a gente tem que passar isso para eles. Algo interessante aqui, na Zoe, quando a gente trabalha a ideia muito de que não há pedagogia neutra ou educação neutra, quando a gente fala desse tema, tem tudo a ver, porque, da mesma modo, a gente acredita que não há política ou visão política neutra, como a gente estava falando aqui agora, né? Não há como dizer, eu sou apolítico, ou eu acho que a gente não tem como tratar desse assunto com as crianças, porque elas estão inseridas contextualmente numa sociedade onde há regras políticas, contextos políticos, experiências políticas. Então, é por isso que a gente fez questão de trazer esse tema. Talvez alguns nem entendam quando escutem uma temática dessa, como eu comecei dizendo, será que isso realmente é necessário? Mas eu acho que a ideia, primeiro, é a gente deixar claro, sim, a gente precisa falar. E agora eu acho que a gente precisa explicar o porquê e como, na prática, né, a gente pode trazer insights reais e práticos de como a gente pode trazer isso para a vida do dia a dia, especialmente das crianças. Porque para os adultos isso é mais palpável muitas vezes porque ele já está discutindo a própria política partidária, né, que, ressalto, acredito que nem é a ênfase inicial com as crianças, a gente não está trazendo isso como fundamento, apesar de que ele vai ouvir falar da política partidária, porque na conversa do sábado, do domingo, vai ter uma discussão na família ali, muitas vezes, que gira em torno desse tema, né? Então, para não alongar muito, a pergunta é como é que a gente pode abordar esses temas políticos, essa visão política com as crianças? Como é que a gente pode, na nossa experiência ali do dia a dia, começar a lidar com isso? O que é que vocês podem dizer? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender, para que a gente possa ensinar, a gente precisa entender o que Deus diz sobre a política. Então, eu acho que ninguém precisa ser um especialista para poder estar apto a falar de política com as nossas crianças, mas a gente precisa entender minimamente. Você precisa, pelo menos, ler uma vez Romanos 13, você precisa ler 1 Pedro, né? Para que você entenda minimamente qual o ensino, pelo menos neotestamentário, acerca de governo, acerca de política que a Bíblia fala. Ali não é um tratado, eu acho que é importante que a gente diga isso, ali não é um tratado político e que exaure todo o conteúdo e os aspectos da política, mas estão ali diretrizes gerais, né, que a gente pode tirar e extrair, e a gente tem, graças a Deus, uma longa história de tradição teológica, exegética, para ajudar a gente a entender. Mas a gente precisa entender minimamente o que é que Deus diz acerca da política. Entendendo o que Deus diz, eu acho que criança a gente não ensina como a gente ensina um adulto, né? Como eu estava falando antes. Então, quando eu me lembro quando a gente estava conversando, Matheus, né, para falar sobre esse tema, você disse assim, não, por exemplo, se minha filha me perguntar sobre um parque, e um parque tá todo, né, acabado, um parque. E aí se eu chego e tem uma reação a isso, mas o governo devia fazer isso, o governo que devia cuidar dos parques, esse governo não faz nada, etc, etc. Você, como todo ato não é neutro, e toda a política naturalmente não é neutra, se você tem esse tipo de reação a um fato como esse, por exemplo, o que você vai estar ensinando, sem estar ensinando formalmente, é que, por exemplo, você pode, por exemplo, estar ensinando que o governo é mau em si, por exemplo, ou que o governo é deficiente em si, que infelizmente boa parte, muitas vezes ele infelizmente é. Ou ainda que tudo compete a ele. Ou que tudo compete a ele, exatamente. Então, se você ensina sem palavras aos seus filhos de uma visão absolutamente negativa da política, você não pode esperar que ele chegue lá na frente e passe a ter uma visão, óbvio que pela graça de Deus, e enfim, através dos estudos isso pode mudar, mas o grande problema é que a gente vai estar passando uma cosmovisão política aos nossos filhos, que é uma cosmovisão deficitária, porque ele
tira Deus da jogada, e esse é o grande problema, né? A gente precisa entender que Deus também está na política, isso é muito importante, mas que Deus está na política, que nós estamos na política enquanto cristãos e enquanto cidadãos, né? Que nós somos, né, como diria Agostinho, cidadãos de dois reinos. Então, acho que a grande sacada é tanto no levantar quanto no deitar, né? É óbvio que o ensino maior que a gente vai dar às nossas crianças é o evangelho, né? É a história da salvação, a redenção, né? O pacto de Deus com o seu povo. Mas eu acho que também a gente consegue, no nosso deitar e no nosso levantar, tentar passar uma cosmovisão política, que isso forma muito mais, muitas vezes, do que uma educação formal, para os nossos filhos, do que efetivamente a gente tá sentado, não, vamos aprender sobre política hoje. Política é isso, isso. Quando a gente fala desse assunto política para dentro de casa, vem logo a ideia que parece algo muito enfadonho, né? Mas eu acredito que, em primeiro lugar, no coração dos pais precisa também mudar alguma coisa, além disso que o Matheus falou. Porque as pessoas carregam dentro de si ou que esse assunto é um assunto extremamente perigoso ou é um assunto complexo. E os pais precisam entender que isso não pode ser um tabu. Porque tudo que for um tabu dentro da sua casa, os filhos vão aprender de outra forma. E se você colocar essa maneira, ou você vai levá-los a uma alienação, ou provavelmente você vai levá-los a um excesso do outro lado. O que nenhuma das duas coisas é bom, nem para a família, nem para ele, nem para a sociedade. Agora, o jeito de ensinar é o jeito que tem a ver com a vida. A gente ensina. A maior sala de aula de alguém é dentro de casa. Então, assim, inclusive para tudo que é bom, inclusive para tudo que é ruim. É verdade. Então, assim, princípios como integridade, que é um princípio que as pessoas precisam ver na política, dentro de casa que a criança aprende. E ela já está aprendendo ali. Princípios sobre generosidade, essas sensibilidades sociais. Responsabilização. Né? Exatamente. A coisa com relação ao bem comum, né? Uma visão que transcenda o próprio lar. Né, um ativismo social mínimo, né, algo ligado a uma prática fora de casa, né, você levar um filho por exemplo, se você quer que ele compreenda a política, levar para um museu, você leva ele para o palácio do governo, você pode levar ele para ele entender o que significam essas coisas, né? Então, fazer um comentário na sala enquanto está vendo um jornal, então a pessoa faz um comentário. Eu creio que essas atitudes, elas podem parecer que elas são simples, mas elas não são não, elas ficam gravadas, porque o cérebro da criança é como se fosse uma borrachinha, uma esponja. Melhor dizendo, que está recebendo tudo. E importante porque não é só o conteúdo, é como você vai, porque é muito importante o jeito de tratar com as crianças, porque assim, se você tratar com desdém, tem um problema. Se você tratar com compulsão ou paixão excessiva ou um desequilíbrio, também você insufla no coração da criança algo que não poderia. Então, o jeito é muito importante, sabe, Matheus? O conteúdo é importante, a criança vai ver, vai ter uma visão de mundo a partir da sua visão, mas eu acredito muito que o jeito também, e porque está faltando o jeito de se fazer política com qualidade no país também, porque os ânimos estão muito acirrados. Enquanto tiver esse problema, enquanto tiver polícia sendo tratada desse jeito, existe uma propensão, um radicalismo muito grande, e eu acho que quem pensa ou milita nessa área queria que as pessoas entendessem esse tema de maneira muito mais racional, né, trazendo a herança toda da fé cristã que a gente tem, das Sagradas Escrituras, da história da igreja para a formação das crianças. Eu acho que, inclusive, um meio que a gente que é bem comum você ensinar outros aspectos, e que eu acho que seria, inclusive, uma sugestão de tema, Matheus, por exemplo, o uso da literatura. Então, você pode tratar de literatura, de cultura em geral. Por exemplo, me vem um filme que eu particularmente gosto muito. Óbvio que você não vai usar para ensinar uma criança de, 2 anos, que eu acho que seria demais. Mas talvez uma criança um pouco maior, e se você gostar de ficção científica, por que não usar, por exemplo, Star Wars para ensinar política aos seus filhos? Óbvio que você vai precisar ter um nível de maturidade para entender ali o que é que está por trás, né, das coisas, mas você pode ensinar visões sobre totalitarismo a partir de Star Wars, você pode ensinar visões sobre o bem comum, sobre colegialidade, né, enfim, sobre uma série de aspectos
Isso só falando de Star Wars. E eu nem, por exemplo, você pode usar Senhor dos Anéis, que é o clássico mor, né, da nossa... Eu acho que o clássico mor ali junto com Nárnia, né, para nossa tradição cristã. E você pode usar Saruman, você pode usar Gandalf para, né, usar... Óbvio que você não vai ter analogias perfeitas, porque eles não estavam preocupados, né, de falar sobre esses temas em si. Mas você vai ter ali, sublinhados ali na trama, aspectos que você pode usar para falar sobre aspectos da política que fuja da política partidária, porque o grande problema, como o Bispo Alexandre falou, é a gente entender política absolutamente só como política partidária, porque a política vai muito além disso, né? E ao invés de só ficar ali, né, naquele velho bipartidarismo, como e normalmente falando só na época de eleição, né? Exato. Quando vem à tona, Exato. ou quando vem os escândalos da política, Exatamente. né? Política partidária, eleitoral. Quando eu comentei contigo, até no convite que eu fiz, foi algo que veio na minha cabeça na hora. Um exemplo, né? Eu tô com a minha filha, como já aconteceu, na praia, aí ela vê lixo. E aí, qual pode ser uma reação natural de um pai? Dizer, tá vendo, filho, olha o absurdo, fala mal da população e fala mal dos políticos que não cuidam da praia. E aí, na mesma hora, eu disse, bem, mas isso pode ser um problema também, porque o pai, ele também tem que ensinar a filha naquele momento que ela também faz parte da sociedade. Então, qual seria uma postura para não levar um totalitarismo de dizer assim, tudo compete ao Estado, só o Estado pode fazer? Porque eu, né, ela no caso, ou minha família não pode agora, naquele momento, pegar aquele lixo e jogar fora e dizer, eu tô vendo uma praça que tá mal cuidada, porque o nosso bairro, ou a igreja ali naquele bairro não pode ir lá e dizer, deixa eu assumir isso, não para isentar o Estado da responsabilidade que ele tem pela lei, pela Constituição, mas para mostrar que existe um papel social da igreja, da família, das pessoas, né? Então eu acho que isso é uma coisa interessante para a prática. Eu entendo que uma das primeiras coisas que a pessoa precisa entender quando a gente vai falar de política para falar da importância de política, tem que entender que a política ela não é o único assunto que existe. Sim. Porque do jeito que nós estamos vendo esse tema quase onipresente nas redes sociais, parece que é a única coisa que existe na face da Terra. E é um perigo na formação das crianças isso. Então a gente ensina sobre tudo na vida, porque senão a política ela toma um valor redentivo para a criança. Nós vamos resolver todos os problemas do país, né? Então ela se frustra emocionalmente, tem uma marca, ela quer se vingar fruto do fato do resultado da política não ter sido o que ela queria. Mas quando você ensina cidadania do ponto de vista da fé cristã, você está dando um passo muito grande. Porque a cosmovisão cristã, ela forma um cidadão diferenciado, ou um cidadão pelo menos do ponto de vista do que Deus quer para a vida das pessoas. E aí essa ideia, ela acaba tocando em todas as áreas da vida. Aí sim, nós vamos ter gente pensando política, no caso aqui que a gente falou partidária, de uma maneira assim muito mais específica. Agora, seria bom que as pessoas também tivessem um entendimento assim, um espectro maior sobre a política, né? Porque a construção do Estado, as questões ligadas ao bairro, até parte da nossa história, né, vamos dizer assim, o século XX se olhava para a política como uma questão ligada assim, o Estado sendo um grande gerente que ia gerenciar os problemas financeiros do mundo. Então tivemos as grandes teorias econômicas, nós tivemos também as grandes teorias de Estado, como que tipo de Estado a gente queria ter. O problema é que hoje é muito fundamental esse assunto, porque hoje dentro da política partidária existem outras questões ligadas à identidade, questões ligadas à liberdade, questões ligadas que não tinham o contorno do que tinha antigamente. A ideia das redes sociais, o movimento provocado pelas redes sociais, trouxe para o seio familiar um tipo de influência em que a política nem estava acostumado a tratar disso. E aí, na minha opinião, é fundamental que os pais estejam compreendendo esse tema, porque isso precisa ser discutido agora dentro de casa. Coisa que antigamente as pessoas achavam, não, eu subscrevo uma procuração para que o meu candidato, o meu gestor, ele possa tratar do Estado, ele possa tratar da economia, da saúde, a gente vai agora resolver. Mas agora, a política, ela caiu dentro... Sempre existiu, mas a pessoa não tinha noção. Mas ela agora está dentro do seio familiar, da formação dos nossos filhos, presente e futuro.
da maneira como ele enxerga o mundo. Então, se tornou, gente, um assunto, uma palavra muito forte, mas se tornou um assunto muito necessário para que alguém não tenha o mínimo de conhecimento e queira criar uma família de maneira intuitiva acerca desse tema. A gente precisa ter um compromisso e uma responsabilidade com esse assunto. Exato. E eu acho que, complementando isso, o grande problema da gente não se colocar, por exemplo, no problema, como você estava falando, Matheus, é que a gente não só cria mais problemas do que a gente resolve, como a gente desconsidera toda uma tradição cristã, que, por exemplo, fala sobre associações livres. Então, assim, se você for para toda uma tradição, né, teológica, né, cristã, você vai ver sempre uma ênfase, quando você está tratando de política, naturalmente, você vê não só uma visão bíblica da política, que isso é importante, e aí eu posso citar diversos autores, né, eu posso citar Althusius, a gente pode citar o Kuyper, né, que é o mais famoso, Kuyper, Dover, você pode ver Van Prinsterer. E dentro desse esquema, né, e aí a gente pode falar um pouco até de soberania das esferas, né, você tem sempre uma esfera que está ali, que é uma esfera de intermediação, que é a esfera das associações livres. Então, se você cair de um lado ou para o outro, de só culpar a população, ou só culpar o governo, qual é o grande problema disso? É que você não ensina a vida em comunidade, a vida em sociedade, como uma vida que é pactual, como uma vida que nós estamos dentro de vários contratos não russonianos, vamos dizer assim, que envolvem o cuidado que nós temos para com a nossa família. Então, a nossa família, para com a nossa comunidade, desculpa, que ela não é individualista, o eu não é o rei da situação, que também não é totalitarista no sentido de que a comunidade é tudo e eu não sou nada, mas que é vamos dizer assim, um meio do caminho saudável que valoriza e entende a importância do indivíduo, mas que também entende e valoriza a importância da comunidade. E você vê que em países de tradição cristã reformada, principalmente, você tem isso muito forte. As associações, elas abundam. Enquanto num país, por exemplo, de tradição católica, como o Brasil o que é que você vê? Você vê, que até estávamos conversando sobre isso antes da gente começar, você tem uma tradição, você até tem um grande número de associações e, enfim, de organizações de terceiro setor, mas que tem muita dificuldade em sobreviver. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma visão saudável que saia desses dois extremos, de a soberania do indivíduo e a soberania do grupo, né? Uma visão mais coletivista. Então, se a gente conseguir ensinar aos nossos filhos uma visão que é de fato pactual, você vai conseguir ensinar as crianças a entender que, de fato, existe um problema em o governo não estar fazendo isso ou aquilo, e, de fato, a gente não pode negar isso, mas que também vai começar a ensinar a criança a se ver como parte da solução. Então, e aí você pode descambar isso para, por exemplo, você falou muito bem da responsabilidade da igreja. Então você pode entender isso, e aí, obviamente, veja, a esfera da igreja, ela está preocupada em administrar os sacramentos, fazer a pregação da palavra, né, as marcas da igreja verdadeira, e administrar a disciplina. E, obviamente, a pregação do evangelho. Mas por que não você pode, por exemplo, juntar um grupo de irmãos da igreja e vamos cuidar dessa praça, por exemplo? Vamos fazer um projeto para, sei lá, catar lixo da rua e com uma visão que implique ensinar o que Deus diz acerca de ecologia, por exemplo, né? Enfim, o cuidado com a criação, Gênesis 2, etc. Então, eu acho que a grande situação é a gente ter uma intencionalidade, né? Uma intencionalidade inteligente, que consegue reconhecer o problema onde há problema, mas que também consegue encontrar solução fazendo parte da solução e não jogando o problema para o outro. Amém. Uma pergunta, como a gente está falando e muitos pais nos escutam, né? A pergunta é como é que se é que a gente consegue responder isso aqui, né, de maneira bem prática. Como é que a gente poderia pensar coisas lúdicas, coisas práticas no dia a dia da experiência para de repente ajudar as crianças? Eu sei que não é uma resposta fácil porque muitas vezes demanda a experiência da própria família,
Mas será que a gente consegue ter alguma ideia de como ajudar essas crianças aqui, os pais nessa formação das crianças, por exemplo? Você falou de uma coisa que eu achei faz todo sentido, que é a literatura, né? Então tem muito livro bom, muita coisa boa. A própria Bíblia como literatura, antes de qualquer coisa, já traz a narrativa, já vai introduzir a criança a muita coisa dessa visão. Porque se ele começa em Gênesis, você vai ver que não existia o Estado formalmente ali, né? Você vê Abraão sendo chamado, o povo de Israel foi formado, em Moisés ele recebe a lei, e aí já tem uma outra ideia de Estado, de política sendo formada. Depois a gente começa a chegar na época, avança um bocado aí, chega em Davi, chega naquele ápice do Estado de Israel, mas depois a gente já começa a ver os exílios, né? E a dominação dos outros povos. Então eu acho que só a Bíblia, de fato, sendo ensinada e a narrativa sendo apresentada às crianças já é um fundamento e uma coisa fundamental nessa compreensão da maneira como se enxergar essas experiências. Mas vocês conseguem enxergar alguma outra coisa? Como é que vocês podem ajudar a gente? Olha, Matheus, quando você fala em lúdico, eu me lembro logo da minha experiência dentro de uma sala de aula, né? Assim, como aluno, né? De que vinha um brinquedo, vinha uma cartilha, a gente tentava fazer um joguinho, né? Tomara que até façam isso no futuro, eu desconheço que exista isso no momento, né? Mas eu entendo o que é de experimental para a gente fazer com as crianças, né? O que tem a ver com a experiência, o que é de prático, né? E que não seja enfadonho, né? Eu posso contar um pouco da minha experiência dentro de casa, porque eu tive, assim, pelas misericórdias de Deus, uma família muito politizada, uma família que se falava muito sobre política. Era um único viés que se falava, mas pelo menos eu tive uma experiência, né, dentro de casa. Então se falava, meu pai sempre teve muito envolvimento político. Meu pai sempre fez muita parte de movimentos sociais e muita discussão. Meu pai teve um mandato público. Eu fui tesoureiro de uma Câmara Municipal. Meu irmão foi assessor de um presidente da República na primeira campanha a presidente da República, logo depois da redemocratização. E sempre participei de muita coisa envolvida com política. E eu nunca sequer estudei política, né? Eu até, muito por ver esses problemas ligados à relação entre o Estado e a Igreja, e como à frente de igrejas, que é a minha responsabilidade, eu senti a necessidade de poder aprofundar minha compreensão e fui estudar ciências políticas. Ainda estou no meio do meu curso de ciências políticas. Mas eu vi dentro da minha casa a maneira como se falava e eu pude fazer isso com as minhas filhas também. Então, por exemplo, fazer um comentário, isso que eu já falei, você ir para fazer uma visita a um lugar que tem uma representatividade, um ponto turístico que tem a ver com política, né? Você falar sobre a monarquia no Brasil, indo para um palácio, eu levei minhas filhas para ir para Brasília, né? Então você ir no Palácio das Princesas aqui, e tudo é oportunidade de você conversar. Eu vivi isso dentro da minha casa de uma maneira muito forte, isso acontecendo o tempo todo, né? Então, e vendo como as pessoas reagiam, né? Até como você reage a uma derrota política, se é experimental, seus filhos vão aprender. Porque se a política não é redentiva, ela não é redentora, então o que acontece? Eu vou poder dizer para um filho meu, mas meu filho, Deus tem grandes planos para a sua vida. A gente perdeu uma eleição, mas tem outras coisas. E para a gente colocar a política no seu devido lugar. Porque isso, pelo radicalismo que está acontecendo, é necessário que isso aconteça. Então, eu creio que essa maneira experimental, essa maneira legal de conversar, né? Tem um fator assim, realmente é importante esse jeito de você colocar num ponto de seriedade, mas você tratar isso como um assunto legal que não seja enfadonho, né? Que a gente acaba rindo com isso. Bem, rindo até um certo limite, né? Porque tem umas coisas terríveis na nossa nação que tiram lágrimas da vida da gente. Por exemplo, na oração dentro de casa. Nossos cultos de oração, quando a gente ora pelo Estado, a gente ora pelo presidente, a gente ora pelo governo, pedindo a bênção sobre os homens de boa vontade, pedindo que o Senhor os abençoe e pedindo o juízo de Deus sobre aqueles que estão fazendo mal contra a nação, né? Até porque a gente sabe que tem muito juízo de Deus na hora da escolha também do político que está sendo escolhido, né? Até isso acontece também. Mas ali, na oração, na nossa reunião de oração na igreja, já estou entrando para a igreja porque o pastor tem esse problema, né? Mas nas nossas reuniões de oração, como o texto bíblico nos ensina que façamos oração por todos os homens, pelas autoridades, estejamos colocando esses homens diante de Deus. Então não dá para eles perceberem a vida como se isso fosse um assunto chato e como se fosse fora da vida. Eu acho que essa maneira
mais experiencial para as pessoas, para a gente vivenciar com eles. Muito legal isso que você falou, Bispo, desculpa. Mas eu acho que, inclusive, quando a gente parte, por exemplo, voltando um pouco para a escritura, eu sei que a gente está no lúdico ainda, mas, por exemplo, quando você... Eu gosto muito do livro de Esther, e, obviamente, tem uma narrativa política ali por trás, mas, assim, como é que você vai ensinar aquilo ali? Óbvio que o primeiro ensino que você tem que estar ali é como aquilo representa a redenção de Cristo, como aquilo, né, mostra a história da redenção, né, como Cristo está representado ali. Mas como é que você conta, por exemplo, a história, assim, quando você chega ali no final do livro e aí eles estão lá festejando, e aí eu sempre gosto de contar essa história não, né, falar sobre isso, e aí acaba o livro do nada, né, um capítulo curto, falando assim, e o governo aumentou os impostos. E eu disse assim, gente, isso é um exemplo perfeito para você ensinar sobre teologia, para você ensinar sobre a redenção, mas ensinar sobre política, que existem momentos onde a gente tá feliz, onde a gente vai festejar, e aí vai vir um momento de imposto que a gente não vai gostar. Por quê? Porque isso faz parte da vida. A gente precisa lembrar que a política faz parte desse sentimento agridoce que a gente sente na vida, de que a gente é abençoado por Deus de maneiras absurdas, de maneiras grandiosas, mas que no final do mês tem um aumento de imposto que você vai ter que pagar. Então, eu acho que dentro das escrituras você pode usar, por exemplo, esse tipo de exemplo. E aí eu acho que, como o Bispo Alexandre, eu também, de certa forma, eu aprendi política também na prática. Minha família, né, também teve uma participação muito grande, né? Enfim, eu cresci em prefeitura, em câmaras, etc., de ir para comício e tal. Então, assim, acho que a minha grande paixão surgiu disso. E óbvio que nem todo mundo vai ter esse tipo de experiência, porque nem todo mundo trabalha com política e isso faz parte. Mas eu acho que quando você consegue... naquelas brincadeiras simples do dia a dia. Então, por exemplo, se você está explicando algum aspecto dentro de um museu, se você está explicando algum aspecto dentro de, por exemplo, você está falando de igreja. Não, vamos dizer, eu estou ensinando sobre igreja para o meu filho. E aí, por exemplo, vou usar o meu exemplo, já que eu sou presbiteriano. Então, o nosso sistema é muito parecido, por exemplo, com o sistema dos Estados Unidos. Então, você pode usar para falar sobre federalismo, que é um aspecto, óbvio, mais avançado, que você não precisa tratar bem no começo, mas para você tratar sobre diferentes tipos de sistemas de governo. Você pode usar, por exemplo, alguma história da escritura, por exemplo, para mostrar que somente Deus pode ser executivo, legislativo e judiciário ao mesmo tempo. E aí é por isso que nós temos separados, executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque somente Deus pode ter tanto poder ao mesmo tempo na mão. Então, considerando que nós não somos Deus, né, isso é bem claro, vamos dividir os poderes. Então, para falar sobre tripartição de poderes, a gente pode usar esse tipo de coisa. Então, eu acho que a grande dificuldade é porque a gente não consegue, né, quando você tá, sei lá, seu filho tá brincando, sei lá, de carrinho. Como é que você vai tirar alguma história política disso? Você precisa ter uma sagacidade muito grande. Mas eu acho que, principalmente, de formas... Quando você está, por exemplo, ensinando a Bíblia, quando você está lendo um livro, quando você está vendo um filme, né? Por exemplo, você falar sobre identidade, né? E como ela se encaixa dentro da política. E a identidade tem um papel muito importante dentro da política. E você pode falar disso em quantos filmes, em quantas... Em filmes infantis, não estou falando nem de filmes, mas você pode, por exemplo, Vida de Inseto. Então você tem uma história ali atrás. A Nova Onda do Imperador, que eu lembro que é da minha época. Você tem toda uma história ali política por trás que você pode ensinar. Então, eu acho que a grande dificuldade é que a gente conseguir tirar lições políticas de brincadeiras mais simples, talvez seja mais difícil. Mas se a gente se esforçar para tentar passar para as nossas crianças o que Deus diz acerca da política, né, e toda uma teologia cristã por trás, de maneira intencional, através de... Principalmente, eu acho que cultura é a melhor forma. Então, cultura através de livro, através de filme, através desses artefatos culturais que a gente vai conseguir ensinar às nossas crianças uma visão mais saudável da política. Legal, legal. Caminhando para o final, gente, então, eu acho que talvez as minhas perguntas todas foram importantes, mas, na minha opinião, essa é a mais importante. Como é que a gente pode, então, usar a política, né, para trazer mais do que uma visão, trazer um desejo pelo reino de Deus, sim, na vida das crianças, né? Porque nós sabemos que a política desse mundo sempre vai nos trazer algum tipo de insatisfação.
em razão do pecado, em razão de que nós não ainda vivemos plenamente debaixo dessa plenitude da vida de Deus nesse mundo. E então eu acho que é uma pergunta, né? Como é que a gente pode direcionar esses esforços para que não somente, nesse caso a gente está falando de política, por isso que eu direciono dessa maneira, mas é porque isso envolve tudo que a gente faz, né? Em tudo que a gente vive, tudo que a gente é, tudo que a gente pensa, a gente quer que os valores do reino, que a visão do reino, que o propósito do reino seja infundido no coração dos nossos filhos. Então a pergunta é, como é que a gente pode usar dessas experiências para que os nossos filhos sejam cada vez mais apaixonados, não pela política ou por um político em si, mas pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Os dois assuntos mais importantes do texto bíblico seria a história da revelação de Cristo, né? Através de um Deus que, além de fazer o mundo, ele ofereceu seu Salvador para resolver o problema do ser humano, e o estabelecimento do reino de Deus. Então, se a gente conseguir passar essas duas coisas para os nossos filhos, nós como pais, pudermos entender que essas são as duas coisas, os dois temas mais importantes, todos os outros temas, numa hierarquia, seguem uma sequência que estão debaixo dessa construção desse prédio intelectual de formação na cabeça das crianças. Quando os pais perdem isso de vista, eles acabam também hipervalorizando determinadas coisas, ensinando de forma errada. Mas falar de Jesus Cristo e o reino de Deus e a sua justiça como temas fundamentais, acaba dando os alicerces. E aí você tem o material dos materiais para você, porque as escrituras passam a ser o grande ensinamento para os seus filhos. Porque tudo ali dentro tem a ver com isso. Se for uma história do Antigo Testamento, está apontando para Cristo e tem ali o desafio da vivência do reino de Deus acontecendo ali. Tem muito de política, como já Mateus falou aqui, dentro de todas as passagens bíblicas, a relação das pessoas com o poder. O poder está presente em quase todas as histórias, né? Você vê problemas ligados a rebeliões, a revoluções que acontecem ali dentro. Você vê o problema da corrupção entre Estado e pessoas. Mas o reino de Deus é diferente. Ele chegou, ele está em vós. Então a gente precisa agora resgatar o valor do reino de Deus. Agora, esse tipo de passar isso é muito pessoal. E aqui vai uma palavra, já que a gente está caminhando para o fim, um conselho prático assim, de que tome cuidado com o lugar onde seus filhos estão estudando. Eu acho que tenho certeza que você deveria, independente da escola, se é uma escola pública ou privada, você tem que saber o que é que está sendo ensinado ali, para você ter essas conversas dentro de casa, entendeu? O jeito de falar, já para não falar assim, o que você está pensando as coisas desse jeito? É natural que as crianças tenham seus pensamentos do jeito que elas têm, as informações vão chegar, mas que a gente possa dizer assim, o fulano, o meu filho, olha, o que é que você imagina isso que você aprendeu à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo? É uma pergunta fundamental, que ele vai tratar. Isso é o reino de Deus. E viver o reino de Deus dentro de casa. Porque, já que a gente está falando do reino de Deus, o que adianta eu falar sobre isso e o reino de Deus não está sendo vivido dentro de casa? Então aqui um apelo, na verdade, que hoje seja, inclusive, essa conversa assim, uma conversa que nos aproxime os pais. Eu acredito que mais do que os filhos são os pais que vão assistir isso aqui. Que aproxime os pais do reino de Deus, de Cristo, entender que Deus deixou algo para que a gente conheça, viva e compartilhe. Amém. Rapaz, como é que eu falo depois disso? Fica meio difícil. Mas eu acho que eu sempre gosto de pensar quando a gente em estruturas de criação, queda e redenção. Então, eu acho que a melhor, talvez uma forma prática que a gente tenha de ensinar esse tipo de coisa é, por exemplo, quando você tem alguma disputa política, quando você tem uma eleição, por exemplo, que majestosa forma de mostrar o que é que Deus tinha mostrado, o que é que Deus tinha planejado para a política, né, em termos de ser o exercício do bem comum, de ser o Estado ter a sua função lá de justiça pública e tal. E aí você falar de queda, quais os efeitos do pecado na mente do ser humano, nas instituições humanas, né, e na política humana, mas mostrar que tem uma redenção.
existe uma redenção que ela não é uma redenção política, ela não vai vir através de estabelecimento de sistema econômico político A ou B, mas que é uma redenção que em Cristo restaura a humanidade e restaura a criação de Deus. Então, se essa redenção ela vem e ela veio, né, através de Cristo, o que a gente consegue mostrar aos nossos filhos e a política, eu acho que, por exemplo, usando um exemplo que eu já usei, né? Que maravilha de forma de falar, por exemplo, de já e ainda não, né? De que já vivemos o reino de Cristo, mas não ainda plenamente, do que, por exemplo, falar do texto de Esther. Então, assim, eles estão lá festejando que eles foram libertos da morte, né? E glorificando a Deus, porque eles venceram os inimigos, e aí tem um aumento imposto. Então, isso é já e ainda não, gente. Não tem outra forma. Então, eu acho que a melhor forma é, através da Escritura, que é útil para ensino, para repreensão, né? A gente conseguir mostrar que a política ela tem o seu valor, ela tem o seu papel, e isso é indiscutível, mas que ela não é o reino de Deus. A política não é o reino de Deus. A política não é através de sistema, da melhor política pública de redistribuição, não é através da melhor política pública de saúde, de educação, de nenhuma política pública, ou de governo A, ou de governo B, de governo de direita, governo de esquerda, governo mais liberal, um governo mais intervencionista. Não é através de nada disso que a política vai redimir a humanidade, porque a política é incapaz. E precisa ficar muito claro para os nossos filhos que se a política for a redenção deles, eles vão se frustrar. Porque qualquer ídolo vai frustrar. Porque a natureza do ídolo é essa. Ela é uma promessa de redenção, ela é uma promessa de algo que a gente coloca no lugar de Deus, mas que por não ser Deus é incapaz de nos dar satisfação e de nos dar a plenitude que só o próprio Deus pode nos dar. Então, eu acho que o ponto principal é a gente conseguir ensinar que a política tem o seu local, inclusive no reino de Deus, né? Porque Deus é um rei e isso é importante. E é por ele ser um rei que nós não podemos ter nenhum outro rei que tome o nosso coração, né? Não podemos... eu não consigo não lembrar, por exemplo, nesse tipo de situação, da história do Dietrich Bonhoeffer. Então, né? E uma das coisas que ele se levanta e diz logo no começo, ele diz assim, nós não podemos deixar que na Alemanha exista um Führer. Por quê? Porque nós só temos um Führer, que é Jesus Cristo. Não Führer enquanto líder político, mas o nosso verdadeiro líder, o nosso verdadeiro rei é Jesus Cristo. Então, a política precisa ter o seu local e naquilo que a política frustra o coração humano, ela deve ser usada para ensinar que ela tem o seu papel, mas que é o reino de Deus que vai, de fato, encher o coração dos nossos filhos. E é só através de Jesus Cristo que nossos filhos vão ser salvos e não através da política. Amém. Amém. Acho que teria muito mais papo pra gente seguir, mas a gente tem um tempo. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi muito, muito rico. Eu acredito que os pais que ouvirem, que vão ouvir esse conteúdo, eles vão poder ter mais lucidez para poder conversar sobre esse assunto, poder pensar nesse tema que alguns talvez... vamos ignorar, filho, esquece isso. Política no Brasil, por exemplo, é coisa para... E aí tentar ocultar isso, ou outro que... então tentar catequizar o filho para alguma linha partidária. Eu acho que os pais que ouviram puderam ter um pouco de instrução, um pouco não, muita, para poder instruir nesse sentido, né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, a contribuição de vocês, viu? Eu que agradeço. O pessoal procura no Altúzios também, né? Sim. Se tem pai querendo aprofundar esse tema, ele está à frente de um movimento junto com outros irmãos tão preciosos chamado Altúzios. Hoje a gente, depois que a gente formalizou, a gente chama ARCAP, que é a Associação Reformada de Cultura e Ação Política. E a gente tem tentado trazer, né, valores do reino de Deus para a política e tentado influenciar a política com valores biblicamente orientados. Qual é o nome? Repete de novo. ARCAP, Pronto. Associação Reformada de Cultura e Ação Política. Legal, importante saber a partir disso. Tem gente como o pastor Pedro Dulce também. Então, um pai que quer saber mais sobre esses assuntos, vai lá na internet,
fala acerca do movimento que os meninos estão, vê também material produzido pelo pastor Pedro Dutti. Eu creio que é uma maneira de ajudar os pais. E matricule seu filho na Zoe Christian School, porque Exato, muito do que a gente importante. está falando aqui tem a ver com isso que a gente está abordando aqui. Amém. Obrigado, gente. Mais uma vez, se você que assistiu esse canal, esse conteúdo, compartilha com aqueles que você acredita que vão ser abençoados, que precisam disso, de repente estão vivendo dilemas, perguntas sobre essa temática, né? Então usa esse instrumento para abençoar essas pessoas. E como a gente sempre termina e pede ao Senhor que ele possa, que o amor de Deus possa recair sobre nós, que a graça do Senhor Jesus seja abundante em nossas vidas e as consolações do Espírito Santo também. Amém? Deus abençoe a nós, Obrigado. a todos aqui, você que nos acompanha pela internet. Um grande abraço e até o próximo Zoe Talk.